Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando aqui, terça-feira, dia de jogo do Fogão. Vamos falar aí vários assuntos. O dia de ontem, né, começou com uma notícia ali importante, né, que pegou muita gente de surpresa, que é a provável saída, né, já praticamente certa saída do nosso auxiliar técnico permanente, Fábio Matias. Né, o Fábio Matias, aí, segundo a imprensa, está fechando aí acertos finais, momentos já de troca de minutas com o Coritiba, né, indo para o Coxa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Então, o Fábio Matias, que há pouco mais de um mês recusou uma proposta do Guarani de Campinas, desta vez foi seduzido, né, pela proposta do clube que hoje tem como diretor técnico o Paulo Tuori, que todo mundo conhece naturalmente, o Paulo Tuori, campeão brasileiro no Botafogo 95, né? Então o Fábio Matias com certeza teve um papel fundamental no Botafogo estar hoje nas oitavas da Libertadores, estar, né, na Libertadores. Só relembrando, né, o Fábio Matias dirigiu o clube logo após a saída do Thiago Nunes. Em 10 jogos teve 8 vitórias, 1 empate e apenas aquela derrota na estreia da fase de grupos diante do Júnior Barranquilla. Então, boa sorte para o Fábio Matias, nosso agradecimento, né? Enfim, e é uma notícia que realmente nos surpreende, tá? A galera que for ao jogo hoje, né, 8 da noite, Botafogo Fluminense, também vai ser surpreendido aí com algumas novidades, né? O painel de LED já começou a ser testado ontem. Não sei informar se já vai estar totalmente inaugurado, né? Logo mais, mas vai ser com certeza um novo visual aí para o Nilton Santos. Modernidade, né, para o Nilton. E também quem for ao jogo vai ver já a montagem ali quase que completa do palco de show, né, atrás do gol, porque esse final de semana, dias 15 e 16, vão acontecer os shows da banda Nat Roots, né? Então, isso aí vai estar no cenário do Nilton Santos. Falando ainda de Nilton, o time do Botafogo fez ontem o último treinamento, né? Antes da partida, no fim da tarde, ali quase que se aproximando ao que vai ser o horário da partida, né? Comecinho da noite, justamente para ter esse contato com a grama sintética, já que o Botafogo ficou aí mais de um mês sem atuar no nosso estádio, né? A torcida tá carente, tá saudosa de ver o Botafogo, que desde o dia 8 de maio não atua em casa, né? Então o time também fez esse, que a gente chamava antigamente de reconhecimento do gramado, mas fez esse treino ontem, véspera da partida, né? Pessoal, sobre a partida em si, as novidades, tá, segundo o GE, devem ser Gregory e Tiquinho Soares, justamente substituindo o Danilo, que está suspenso, e o Savarino, que está na Copa América com a Venezuela, tá? Time provável do Botafogo seria o John Damian Soares, Alter Bastos e Cuiabano, e no meio justamente o Gregory, Marlon Freitas e Tietê. No ataque, Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos. Provável time para logo mais, partida com transmissão do Premier. Vai ser o Paulo Andrade narrando, comentários do Eric Faria e do Richarlison, tá? E a grande notícia, a grande notícia ontem do podcast, já vou falar mais, né, do podcast da Botafogo TV com o Tairo Arruda, é de que a cerveja vai ter promoção, né, daqui para frente, parece que vai ser assim, 50% do preço para quem for camisa 7. Então, uma boa notícia aí para a galera. Antes de eu falar do podcast, falar também do Júnior Santos, né? O Júnior Santos, segundo o Jorge Nicola, está muito próximo, né? Eu já tinha comentado aqui ontem dessa prorrogação de contrato com o Botafogo, de um novo acerto salarial. O Júnior Santos, que ganha atualmente R$370 mil. As propostas de Grêmio e Cruzeiro
ficariam ali na casa, o salário do Júnior Santos ficaria na casa ali de 750 e 800 mil, essas eram as propostas. A primeira proposta que o Botafogo fez para renovação, né, foi de 550 mil, então passaria de 370 para 550, mais ou menos meio do caminho entre os salários oferecidos por Grêmio e Cruzeiro. E aí essa primeira proposta foi recusada pelo staff do Jacaré e o Botafogo está próximo, vai chegar próximo, digamos assim, desses valores aí maiores, tá? Então tá tudo encaminhado, tudo tranquilo, né? Tudo certo para um final feliz, como já adiantamos aqui ontem. Vamos falar então do podcast do Tairo, né? Ontem foi ao ar às 19 horas, eu não consegui ver na hora, mas fiquei pela noite assistindo, foi muito interessante, inclusive sugiro, se você tiver tempo de assistir, que você acompanhe, porque foi bem esclarecedor. Tivemos ali a apresentação do Gabiru e da Hannah Santos, né? Conduziram muito bem o podcast, e o Tairo muito tranquilo, né? Deu até para a gente conhecer melhor do Tairo. Ele falou das origens dele lá no interior de São Paulo, de uma cidade pequena, acho que Boituva, né? A família dele apareceu em vários momentos do podcast, todo mundo trajado com a camisa do Botafogo. Deu para ver que é um cara muito família, um cara muito tranquilo. Foi bacana a gente conhecer mais do Tairo e, óbvio, ele falar desse trabalho dele como CEO do Botafogo, né? Desde o início, né? Na verdade, desde o momento que ele contacta o Textor via LinkedIn, né? O Textor responde a ele, enfim, e o resto, como se diz, é história, né? E hoje ele está nessa posição aí. Ele chegou até a participar, a gente lembra, do processo de escolha de um novo CEO para o Botafogo. Acabou que o Textor, em determinado momento, falou: olha, não tem ninguém melhor do que você, Tairo. E o Tairo admite no final do podcast que o Textor foi moldando, né? Foi forjando o Tairo para esse cargo, né? Foi ensinando como ele deveria se comportar, né? E o Tairo também comenta que, até pelo fato do Textor ser um cara muito ocupado, participar de outros clubes também, morar em Miami, a função de CEO do Tairo é até muito maior, né? Porque muitas vezes ele tem que fazer também, às vezes, do próprio Textor no Brasil, né? Então, muito bom o podcast, vários assuntos foram tratados, eu destaquei aqui alguns deles, tá? Por exemplo, a questão das dívidas do Botafogo. Ele falou, obviamente, quando a SAF assume o Botafogo, o primordial ali é começar aos poucos a sanar, né, essas dívidas que ainda são altas, mas já foram muito maiores, né? Então ele compara, por exemplo, o que o Botafogo faturava, a receita do Botafogo anual estava na casa dos 120 milhões. E o passivo do Botafogo em 1,1 bilhão, né? Então a proporção mais ou menos, né, de 1 para 10, que ele fala, olha, em qualquer empresa do mundo essa situação seria falência, né? Uma empresa não tem como sobreviver ganhando 1/10, digamos, do seu passivo. E aí o Botafogo foi acertando as suas dívidas trabalhistas, primeiramente, porque ele falou, olha, até no início, mesmo com mudança de lei, o Botafogo estava sofrendo penhoras. E às vezes decisões da justiça trabalhista são bem complicadas, são contrárias, né, ao empregador, né? A gente sabe disso. Então ele foi sanando as dívidas trabalhistas, depois a civil, né? E agora a próxima etapa justamente da parte tributária, né? E aí a expectativa é que esse 1,1 bilhão, com o acerto das dívidas tributárias, né, com os acordos sendo feitos, o Botafogo diminua para 600 milhões, perdão, de passivo. E aí a diferença é a seguinte, o Botafogo, ano passado, já faturou 530 milhões. Então aproximou muito, né, justamente o faturamento do Botafogo com o passivo, quase chegando a 1 por 1, que, segundo o Tairo Arruda, já é uma situação sustentável, né? Ainda não é o ideal, o Botafogo quer chegar, claro, né, a uma situação muito melhor do que essa, mas do que estava 10 para 1 e 1 por 1, né? Obviamente, é notório que o Botafogo em breve passará a ser sustentável, né? Então, várias boas notícias. Ele tocou também em assuntos interessantes,
que não ficam, que não são divulgados na mídia, que não chegam até o torcedor, né? A gente quer, claro, a gente tem pressa. Ele mesmo fala, pô, o CT da base, todo mundo pergunta, né? Ele falou que espera até o final do ano ter novidades nesse sentido. A gente sabe que o Botafogo depende também da Prefeitura do Rio de Janeiro, então quando entra a política aí no meio, a gente sabe que não é simples. Mas ele falou assim, muito antes disso, o Botafogo cuidou. Parte de incêndio, prevenção a incêndio no Newton Santos, o Botafogo gastou 2 milhões só com isso, né? Para tornar o estádio mais seguro para o torcedor. Outros 2 milhões só com calhas para o Newton Santos. Hoje o Botafogo está também recuperando, né, justamente o teto do Newton Santos com limpeza, havia buracos, né? Então se chovesse, né, tinha goteira, né? Então uma série de coisas que não são assim tão, digamos, que o torcedor não vê, né? Mas que ele pontuou e que é muito importante nessa evolução do Botafogo, né? Nessas melhorias que são enormes. Aí falou também da parte da experiência do torcedor no Newton Santos. Se hoje a gente tem restaurantes como o Glorioso, o Fireburger, ele já disse que vai surgir agora o Botafood, que vai ser um terceiro restaurante, né? Aí acho que vai fechar aí um terceiro restaurante já com opções de comida mais internacional, japonesa, pizza, enfim. A questão da cerveja, para o torcedor ter a experiência Newton Santos, entrar no Newton Santos, não ficar ali nos ambulantes, né? Porque a cerveja é mais barata naturalmente ali na rua das oficinas e tal. Então, entrar no Newton Santos mais cedo, esse é o objetivo, né? Sobre os planos camisa 7, por exemplo, o meu plano que é o preto, ele já falou que quem for plano preto vai ter a preferência para subir para o plano alvinegro ou glorioso, né? Temos participação especial aqui. E que esses 15 mil sócios torcedores, hoje glorioso e alvinegro, sabem da importância que é se manter, porque fazem check-in gratuito, né? Então ele comentou, olha, esses 15 mil não vão mudar, a gente não vai aumentar mais esse número. Por mês, 2% só, né, que é um número bem baixo, saem, né, deixam de pagar, enfim, ficam inadimplentes, saem desses planos. Então, uma boa notícia para mim, especialmente, eu e minha filha temos o plano preto, né? E você tem qual plano? A gente vai ser oportunizado, digamos assim, de fazer um upgrade no plano. Então são muitas novidades, eu tentei anotar aqui algumas para lembrar. Lojas do Botafogo, ele falou, olha, são duas, né? A gente sabe das duas lojas atuais, Barra Shopping e General Severiano, existe um plano para uma terceira que ainda está sendo estudado, aonde que ela vai ser na cidade do Rio de Janeiro. E não vai ser aquela coisa como a gente tem dos nossos rivais, que são um monte de loja, e ele explicou o porquê. Ele considera o seguinte, se existe um potencial de venda, ele deu esse exemplo, sei lá, de 5 milhões por mês de ganho de camisa e materiais do Botafogo, não adianta você abrir 10 lojas, que se você tiver 2 lojas, as duas juntas vão faturar 5 milhões. Se você tiver 10 lojas, também essas 10 lojas juntas só vão dividir o bolo, né, em mais fatias. Então, claro que ter a loja física, a experiência de ir na loja física em vez de comprar online, é muito boa, né? Você experimentar a camisa, né? Eu recentemente fui na loja, comprei uma camisa ainda do ano passado, né? Que está em promoção, e foi exatamente isso. Experimentei para ver como é que ficava no corpo e tal. Então, a experiência é muito, muito legal. E além da loja online e da loja física, também tem as parcerias com a Centauro, que ele explicou. O Botafogo hoje vende camisas na Centauro, que tem lojas em todos os shoppings. Falou também da Reebok. A Reebok hoje tem 30 lojas no Brasil, uma em cada capital. Então também é outra forma do torcedor encontrar a camisa oficial, né? As camisas de treino, enfim, de jogo do Fogão, né? Então foi bem interessante essa explicação. Galera, uma coisa muito legal que o Tairo trouxe ontem, o núcleo de saúde e performance que o Botafogo está construindo. Ele já mostrou imagens, né? Uma academia de última geração da Life Fit, que é parceira do Botafogo, né? Inclusive vai ter esse nome, né? A Life Fit entrando aí com todo o custo, né? dos equipamentos de musculação, né? Uma academia muito bacana, parceira do Fogão. E isso aí está sendo construído lá no Lonier, né?
Então o Botafogo vai ter, eu senti a falta disso, né? Uma academia de última geração para os jogadores treinarem, não só treinarem, como também se recuperarem no pós-jogo, né? A importância que ele falou do dia seguinte, né? A próxima etapa, inclusive, vai ser da área molhada, né? Que é aquelas piscinas de gelo, enfim, piscina, todo um centro agora que o Botafogo começa a construir de fisioterapia, de psicologia, tudo isso no Lonier sendo investido, o que obviamente deixa claro que mesmo depois que o Botafogo consiga um terreno do CT e construa o Lonier, continuará sendo uma sede, uma base ali, enfim, para o Fogão, né? Isso aí não vai ser desperdiçado naturalmente, deu para ver pelas fotos ali que vai ser padrão ali de academia realmente top, como é a Life Fit, né? Muito legal isso aí também já em fase final aí, né? A estrutura, depois é só chegar os equipamentos e os jogadores começarem a utilizar. Outro ponto também interessante foi, e foi legal isso, né? Que nenhum tema, é claro que a gente sabe que um podcast da Botafogo TV, como foi com o Textor, enfim, e ontem com o Tairo, é uma forma do Botafogo se comunicar com o público, se comunicar com o torcedor, se comunicar com a mídia, né? Então, assim, é como se fosse um informativo do clube, né? Mas os apresentadores, o Gabiru e a Hanna, não fugiram de temas que às vezes são delicados, como a questão dos empresários que andaram cobrando dinheiro do Botafogo, né? Então, isso aí tudo foi falado, né? Aliás, um parêntese, o Botafogo ontem acertou parte, né, das dívidas que tinha com o Luiz Castro, até para não ter nenhum problema lá com a FIFA, então também uma boa novidade essa aí em relação ao Castro, né? Mas então esses temas mais polêmicos não foram evitados, né? Foram, na verdade, todos colocados, né, para o Tairo Arruda ir respondendo. Falou também da questão da situação da manipulação de resultados, explicou detalhadamente. Gente, eu não tenho como explicar aqui para vocês em detalhes. De repente, num próximo vídeo eu até explico. Então, eu sugiro que assistam o podcast. O podcast tem 2 horas e ele explicou detalhadamente, por exemplo, a questão da inteligência artificial sobre o jogo Palmeiras e São Paulo do ano passado. Né? O que é normal, o que é anormal na performance dos jogadores. Né? E as pessoas às vezes confundem. O jogador errar um passe, isso faz parte, né? O ser humano não é um robô, né? Mas situações que o software detecta que são muito anormais, né? Ele até citou alguns exemplos, tipo o goleiro que normalmente amplia, né, a sua área, abre os braços quando um jogador tem aquele enfrentamento ali, 1 contra 1 com o goleiro, e aí, de repente, o software detecta, pô, esse goleiro, em vez de ampliar, ele fechou os braços, ou então a bola foi para um lado, ele foi para o outro. Isso né, um indício de anormalidade. Galera, muito assunto. Para fechar, eu ia falar, jogo com o Grêmio, né? Há uma perspectiva também do jogo do retorno ser em Cariacica, tá? Essa notícia surgiu ontem, nada ainda confirmado. A gente sabe que o jogo agora do dia 16, sim, no Espírito Santo. E aí ele falou também da empatia, né, com o Grêmio, das conversas dele com o presidente do Grêmio, o Guerra, né, e até o Tairo deu uma alfinetada de leve, né, nos nossos co-irmãos clubes aí em geral, que assim, a gente oferece CT, a gente apoia os clubes do Rio Grande do Sul, a gente ajuda, mas na hora do vamos ver mesmo, só o Botafogo de fato entendeu a importância de equilibrar as coisas e botar 2 jogos em campo neutro contra o Grêmio, já que não era possível usar o Newton Santos justamente pelo show que eu acabei de falar do Nath Roots. Galera, pacotão de notícias, enfim, bom jogo para todos nós hoje, 8 da noite, o Botafogo defendendo aí uma invencibilidade, né? Uma sequência, podemos chegar à 5ª vitória seguida contra o Fluminense. Tomara que o Botafogo tenha uma atuação como tem tido, né? E aí eu não tenho dúvidas que a gente ganhará do Fluminense mais uma vez, o Flu, campeão da Libertadores do Diniz, mas que a gente criou aí essa longa invencibilidade aí. Tomara que tenhamos mais uma vitória, né? No Brasileiro, o Botafogo está em 3º lugar, só rememorando, com 13 pontos
atrás de Flamengo e Bahia, que tem 14, beleza? Tamo junto, galera. Muito importante, deixe seu like. Se você assistiu até aqui é porque você curtiu o conteúdo, então faça o seu comentário para a plataforma do YouTube engajar e mostrar o conteúdo do canal Botafogo Digital para mais irmãos de camisa botafoguenses. Valeu, tamo junto, fogão pra cima, vamos ganhar hoje.